Olá, muito boa tarde a todos. Estamos dando início à segunda sessão do nosso dia de hoje, do terceiro Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa do Campus Natal Central, que está ocorrendo em parceria com a nossa Fundação de Apoio, a nossa FUNCERN. E desde já é um momento de agradecer e de reconhecer toda a equipe da DPEC, né, juntamente com o apoio de toda a direção geral, e naturalmente pela FUNCERN também de estar apoiando a sistematização desse evento. Nesse momento, vamos trabalhar um pouco sobre a temática de escrita de projetos. E a nossa sessão, intitulada como Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação, Estratégias de Escrita, Formas de Fomento e Potenciais Parcerias com a FUNCERN, é o tema de hoje. E nessa mesa contamos com a presença de doutora Sheila Lucena, líder dos grupos de pesquisa e pesquisadora também, vice-líder do LAPERN, do Laboratório de Pesquisa de Recursos Naturais e do Núcleo de Saneamento Básico como pesquisadora, né? O nosso doutor Renato Samuel, líder do TGIS, do Grupo de Estudos em Tecnologia, Gestão, Indústria e Serviços, e a recém-doutora Laís Correia, gestora dos projetos da nossa fundação. Então, desde já, sejam bem-vindos, bem-vindas, e vamos iniciar essa fala. Eu gostaria, desde já, agradecer por essa oportunidade de tê-los aqui e falar de alguns indicadores de projetos de pesquisa nesse ano de 2023 no Campus Natal Central. Professor Renato Samuel, hoje são 142 projetos de pesquisa sendo geridos pela DPEC. Hoje usamos a plataforma SWAP, né, da nossa reitoria, e temos um quantitativo de 21 bolsas desses projetos, com 21 bolsas pela PROPI, 47 bolsas aqui como fomento do campus e temos 22 bolsas de iniciação científica pelo CNPq. Então, isso mostra que os nossos projetos, quer queira que não, têm um certo fomento. E vale destacar também que para os projetos mais bem ranqueados, né, mais bem selecionados, eles recebem um cartão pesquisador, né, que aí o professor acaba utilizando para o desenvolvimento das ações, para a compra de insumos para o laboratório, enfim. E também lançamos nos nossos editais o bolsista produtividade, né, que no caso é o professor, coordenador, que ele recebe uma bolsa, e aí o que estamos observando é que essa bolsa está sendo rejeitada no próprio projeto, tendo o professor mais flexibilidade de fazer isso. Vale destacar também as ações de apoio, né, da DPEC à nossa pós-graduação, aqui representada pelo PPG, o SRN, Mestrado Profissional em Ciências Ambientais, bem como o nosso mestrado profissional em Ensino de Física e o nosso mestrado acadêmico e doutorado acadêmico em Ciências. Tá? Então, apresentar esses indicadores, né, eu gostaria de começar com você, professora Sheila. Queria que você falasse um pouco dos dois grupos de pesquisa, né, e, enfim, dar boas-vindas a todos. Boa tarde a todos, boas-vindas, colega Renato Samuel, Laís, Hanson, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do segundo fórum, né, organizado pela DPEC, pela FUNCERN, dizer que é uma satisfação estar compartilhando dessa experiência que a gente vem adquirindo ao longo dos desafios para a submissão de projeto. Eu estava lembrando, antes de vir para cá, que o meu primeiro projeto, quando eu entrei na rede, que eu submeti, o valor do fomento era R$1.000. E foi sofrido, né, para conseguir a aprovação, porque assim que a gente entra, a gente vai construir ainda um currículo, né, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, e fazer parte de um grupo de pesquisa faz toda a diferença, né, onde a gente consegue colaborar, fazer parcerias com os nossos colegas do LAPERN ou do NESM, né, os dois grupos que eu faço pesquisa junto com os colegas. Nós temos discentes, temos docentes participando, e muito importante essa participação para startar as escritas dos nossos projetos com aqueles que já possuem experiência. Então, acho que o primeiro passo é a gente se aproximar daqueles que já têm essa expertise, começar a fazer parcerias com os colegas e ir aprendendo. É um processo, né? A escrita de projeto, nós vamos falar posteriormente, e a gente tem que ir se moldando, né, aos editais que vão aparecendo. Fantástico, professora Sheila. Professor Renato Samuel, a quem eu tenho muita honra de estar nessa minha jornada de quase 17 anos na casa, sempre tendo apoio, seu apoio, né, sempre
trocando sinergias na construção da nossa pesquisa, né? Então, grande satisfação tê-lo aqui. Obrigado, professor Anderson. É um prazer estar aqui nessa mesa extremamente qualificada, né? E dividir aqui um pouco desse, né, desse conhecimento, dessa vivência a respeito de projetos, né? Parabenizo a iniciativa, né, pelo segundo fórum, né, aqui de gestão de grupo de pesquisa, né? Estamos na terceira edição. Terceira. Foi aqui. É a segunda. É a segunda. Que ele participa, não sei. Nesse formato, né? Nesse formato, exatamente. E assim, eu acho que é gratificante, né, ver a evolução de um trabalho, né, que vem sendo aperfeiçoado, né? E assim, eu acho que com a entrada do professor Anderson à frente da DIPEC, né, nós ganhamos assim tração em termos de uma gestão mais eficaz, né? E uma gestão à vista, uma gestão mais assim, né, que nós podemos assim colocar como uma referência para o IFRN. Acho que isso é interessante, né? E assim, né, aqui, né, com a professora Sheila, que participa de 2 grupos aqui, né? Laís, que foi nossa aluna aqui, né? E hoje alcançou assim, né, uma posição muito importante, né? Está como gerenciadora dos projetos da Fundação de Apoio, que, diga-se de passagem, né, também é uma organização assim, de referência, não só para o Rio Grande do Norte, em termos de atuação como fundação de apoio, mas para o Brasil, né? Desde a sua criação aqui, com toda, né, a expertise, toda a competência da equipe, liderada pelo professor Jairo, né, que fez um trabalho excelente, né, e hoje está sendo administrada pela equipe do professor Edinaldo, né, a quem nós temos a maior consideração e apreço. Foi meu professor quando eu estudei nessa casa, em 1982, né, e tenho assim uma profunda amizade e admiração pelo grupo que faz a FUNCERN. Eu sempre fui aqui um torcedor empolgado pela atuação da FUNCERN, né? É a FUNCERN que faz hoje assim, um trabalho espetacular de ser um braço junto à sociedade potiguar da competência, do talento, né, de todo o conhecimento que a gente tem aqui nessa casa. E aí faz lembrar, professor Renato, se me permite, resgatar nomes também como o professor Marcos Maia. Professor Marcos Maia também, professor Jairo, Bernardino, Dimitrov, né? E essa caminhada conjunta, a FUNCERN com a nossa IPNC, né? Basicamente fundadas no mesmo ano, exatamente. Com a iniciativa desses Esse professores. Grupo, né? Outras pessoas assim fantásticas colaboraram, eu estava ainda nessa época aqui no começo, a Isis Paula, que, né, tem muito a ver com a criação aqui da incubadora, né? Ela foi uma batalhadora gigante aí nesse processo, né? E hoje a gente tem assim, uma série de ativos assim, estratégicos para o IFRN, que vem desse trabalho que começou lá numa sala onde eu trabalhei, lá vizinha à Caixa Econômica, lá com o professor Jairo, o professor Marco Maia, né? Então tem esse resgate histórico que é muito importante, né? E eu acho que são enfim, às vezes é até difícil separar as duas instituições, FUNCERN e Instituto Federal. São tão casadas, são muito casadas. Juntas. E a criação da Caixa Escolar, né, onde nós começamos efetivamente a fazer um trabalho de pesquisa e extensão. Né? Eu tive a oportunidade de propor projetos junto, um dos primeiros projetos que a gente propôs aqui foi junto ao DETRAN. Né? E assim, eu não posso esquecer aqui da figura visionária do nosso professor Francisco da Chaga de Maris Fernandes. Sim, né, que foi o cara que, de certa forma, né, desculpe a palavra, chamar de cara, mas o nosso professor Maris, né, ele foi a pessoa visionária que apoiou toda essa ação articuladora aí, né, e daí veio a Caixa Escolar. Apoia até hoje, né? Permanece conosco até lá, hoje, o professor Maris é uma competência extraordinária que a gente tem aqui, né, um talento fantástico aqui, um visionário, né, que apoiou todas essas ações. Doutora Laís Correia, sim, doutora, fantástico. Sheila, tivemos a honra de ter uma fala de Laís Correia com a professora Maria Luísa dentro de uma disciplina do nosso mestrado profissional em estratégias de sustentabilidade para organizações produtivas e Laís deu um show. Né? Então, uma oratória fantástica e boa tarde, Laís. Né? Boa tarde. Se apresenta um pouco, fale um pouco já introduzimos aí a FUNCERN, né? Tanto
brilho no olho, né? Sim. É verdade. Boa tarde, professor Hanson, professora Sheila, professor Renato. Para mim é um prazer, né, como ex-aluna, uma honra de estar aqui participando do terceiro fórum, gestão de grupos de pesquisa. E aí, um pouco no sentido da fala da professora Sheila, eu sou do tempo, professora, que a bolsa de aluno da DIPEC era de R$200, né? Em 2009, quando eu entrei na licenciatura em Geografia, com muito orgulho de ser formada professora de Geografia por esta casa, minha pós-graduação na UFRN, mestrado e doutorado, mas, inclusive, desde 2010, que eu faço parte do Núcleo de Pesquisa e Estudos Geográficos aqui da instituição, né? Inicialmente como aluna, depois como pesquisadora externa. E, inclusive, uma das demandas era de como incluir o meu nome no SWAP, né? Como que eu apareço enquanto pesquisadora externa no contexto dos projetos de pesquisa, justamente porque o aluno formado por esta casa, ele não quer sair daqui, né? Então, eu entrei em 2009 e não saí, e espero permanecer, quem sabe, inclusive como professora, né? Breve, se assim for possível. E agradecer o convite, né? E para mim é agradecer, inclusive, a confiança dos meus gestores, trazer um abraço aqui também para todos que nos assistem. Professor Erivan, né? Nosso gerente de projetos, professor Edinaldo, nosso superintendente. E a fundação foi brilhantemente apresentada por professor Renato, né? Com todo esse entusiasmo, com que, inclusive, eu aprendi também, professor, né? Juntamente lá com nossa amiga Wagner, a amar e me sentir parte desta fundação. E, de fato, é muito difícil para a gente separar IF e fundação, né? E a escola ela foi amadurecendo e a fundação ela foi amadurecendo junto também, do ponto de vista dos seus processos, do ponto de vista dos seus projetos geridos, captados, né? Então, eu acredito que nós temos caminhado juntos, né? O Instituto Federal aí, mais de 100 anos, né? Mais de 115 anos, né? E a fundação no alto dos seus 25 anos, né, de história. E o nosso objetivo hoje aqui, na verdade, é provocar, né, naqueles que nos ouvem, nos assistem, elucidar algumas questões e fazer algumas provocações e por que não, um convite também, né, a se juntar a nós nessa experiência de escrita de projeto, de pesquisa, que não precisa ficar apenas restrita aos muros do nosso instituto, né? A sociedade, de uma forma geral, ela tem buscado a fundação em busca não apenas da fundação enquanto braço do Instituto Federal. Eu quero dialogar com o IF, né? Como fazer, com quem conversar, porque eles entendem que aqui sim é produzido conhecimento de forma séria, né? Com muita competência e qualidade, e os nossos alunos, né, eles são, de fato, profissionais de referência aí na sociedade. Fantástico. Então, dadas as apresentações, professor Renato, se me permite, qual a importância da escrita de projetos dentro da perspectiva do TGIS? Professor Hanson, como a professora Sheila colocou, né, a construção coletiva desse trabalho de produção, né, do texto que será submetido, né, a algum tipo de convocação, né, um edital, uma chamada pública, né, assim, não se faz de forma solitária, né? Muitas vezes a gente precisa de um tempo, né, para amadurecer conjuntamente as ideias, né? E assim, é essencial que a gente faça, né, a colaboração, né? Eu acho que hoje a palavra assim, muito forte é colaboração, né? O trabalho colaborativo, né, é muito importante no grupo para que a gente possa fazer uma submissão competitiva, qualificada, porque em geral hoje há concorrência pelos os recursos escassos que a gente tem, né? Seja nas chamadas, né, de pesquisa ou de extensão. Como você bem colocou, a DIPEC aqui é uma referência dentro do IFRN, aqui, nesse sentido de fomentar, né, nos grupos essa busca por submissão. E assim, a gente tem talvez 50%, né, dos projetos com 50%, 70% dos projetos com algum tipo de apoio, né, de fomento, né? Então, assim, para isso, eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, ativar esses potenciais colaboradores no sentido de, até mesmo de dispensar
a submissão por ver que aquele projeto não se alinha com os perfis de competência que a gente tem no grupo, até para não gastar energia com projetos assim que teriam um baixo retorno, seja, né, na questão da produção intelectual, né, ou no que diz respeito assim, a agregar alunos que poderiam eventualmente, né, avançar no conhecimento e tal. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa decisão aí em grupo. Né? Acho que isso é muito importante. Fantástico. Então, aqui captamos basicamente alguns hashtags, né? Talvez na futura edição desses vídeos, né? Colaboração, Sim. fica a marca, né? O alinhamento do perfil dos projetos para quem está numa posterior equipe, considerando a questão de recursos escassos. Né? Então, professora Sheila, o que temos a complementar, né? Na sua importância aí no NESB, juntamente com o LAPERN, o que é que vocês entendem? Vou tentar dar continuidade à fala do professor Renato no sentido do recurso, né? A gente precisa captar esse recurso e acho que, para além disso, é o legado que nós vamos deixar para os alunos enquanto escrita de projetos, enquanto parcerias, como já foi dito, mas acho que a palavra-chave assim seria desafio, né? Iniciar as propostas de escritas de projetos se desafiando. Em que sentido, né? Nós sabemos que temos mais de uma agência de fomento, como, por exemplo, CAPES, CNPq, FINEP, os editais de fomento interno de PEC, PROPI e até mesmo a FAPERN, né, que é a nossa agência estadual. Nós precisamos startar esse processo. Eu lembro desse projeto aí de R$1.000 que eu não tinha currículo para concorrer, né? Então, iniciar para que a gente possa ir se aperfeiçoando ao longo do caminho. Os feedbacks que nós vamos recebendo, né? Tanto positivo quanto negativo, fortalecer os positivos, né? E trabalhar aqueles que são os pontos fracos. Então, a importância de escrever projetos hoje é a gente se desafiar, buscar se desafiar no sentido de trazer esse recurso para transformar em equipamentos, em bolsa para os nossos alunos, deixando esse legado e a partir do primeiro passo a gente ir avançando, né? Subindo a escada, cada proposta que nós submetemos é um novo desafio, mas a gente vai construindo. Se a gente não começar hoje, vai ficar cada vez mais difícil de acessar esses recursos, esses projetos. Então, acho que vocês que estão nos acompanhando vê essa tendência de um projeto de pesquisa, primeiro uma perspectiva de ser um desafio na construção, né, mas, sobretudo, um elemento de transformação para o fortalecimento dos grupos de pesquisa. Minha gestora dos projetos FUNCERN. Vamos agregar um pouco mais na perspectiva de uma fundação. Eu acho que, basicamente, boa parte dos nossos projetos de extensão e alguns projetos de pesquisa aplicada, que acaba sendo extensão também, se dá através da FUNCERN. Né? O que você vê, portanto, de importância, né, da pesquisa, da escrita de projetos, de forma geral, para uma instituição como a nossa? Eu trago uma boa notícia, né, diante da fala aqui da mesa, né, resgatando aí a colaboração, o desafio, e aí eu puxo o gancho, né, da professora Sheila da importância de começar, de escrever, né, e a boa notícia que eu trago é que os recursos, eles não são escassos. Enquanto fundação, o que a gente vê, né, é que eles não são necessariamente escassos, mas eles também não são de fácil acesso. Aí a gente entra, né, naquele ponto bem colocado pelo professor Renato Samuel, dessa concorrência, né? Então, hoje nós temos, enquanto fundação, a carência, inclusive, muitas vezes chegam até nós editais, chegam notícias, chegam oportunidades, e até diante mesmo da magnitude da nossa rede, né, aqui do nosso Instituto Federal, no âmbito do Estado, ainda é um desafio da FUNCERN de conseguir mapear, estamos trabalhando nisso, né, junto ao escritório de projetos, à reitoria de uma forma geral e aos campi, de mapear essas nossas competências e de localizar, né, onde estão esses grupos que escrevem, que topam esse desafio, que trabalham de forma colaborativa, que começaram, né, professora, que se lançaram e que podem, então, compor junto conosco,
né? Lembrando, a fundação, enquanto fundação de apoio, né, me permita só fazer esse adendo, nós somos a fundação de apoio ao Instituto e o nosso apoio ele não é um apoio financeiro, né? Nós não somos uma agência financiadora. A fundação ela é uma empresa privada sem fins lucrativos, né? Então, o que acontece é que o nosso apoio ao Instituto Federal ele se dá justamente na captação e gestão dos recursos do projeto. E para haver projeto é preciso que haja uma ideia. É preciso que haja alguém que ali em contato com um problema, com uma demanda da realidade, se lança a escrever, né? Se lança a propor, se lança a pesquisar, seja uma pesquisa básica, seja uma pesquisa aplicada, seja algo mais na área experimental. Mas o que acontece hoje é essa dicotomia, né? Nós ainda temos uma dificuldade, enquanto fundação, de chegar junto a quem escreve. E nós muitas vezes nos vemos diante, né, de situações onde existem editais, o recurso está lá, mas nós não temos como acessá-lo porque não temos bons projetos à altura, né, dessa concorrência. Laís, eu acho que é importante sua fala e, frente a ela, eu gostaria de enfatizar e convidar todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento a acessar o nosso portal de pec.senat.ifrn.edu.br. Existe uma aba chamada Grupos de Pesquisa e lá vocês poderão fazer uma busca de temáticas-chave. Por exemplo, gestão e tecnologia. Certamente, ao clicar gestão e tecnologia, vai aparecer o grupo TGIS. Saneamento, resíduos sólidos. Se colocar economia circular, por exemplo, vai aparecer de cara o LAPERN. A busca é feita nas palavras-chave do grupo que vem em cima das linhas de pesquisa e expertise, né? Então, até convido depois a FUNCERN a mapear os nossos grupos e líderes através desse recurso. E temos também uma plataforma que acaba fazendo monitoramento de todos os projetos, enfim, toda a produção bibliográfica que podemos compartilhar no outro momento. Bom, na fala de professora Sheila, falamos aqui de algumas agências de fomento, né, como o CNPq, enfim, FINEP, por aí vai. Pelo que vocês estão vivenciando na submissão de projetos, existe alguma diferença de abordagem de uma agência de fomento para outra? Existe alguma conduta diferente? Então, uma tem um viés, outra tem uma abordagem diferente? Eu vou aproveitar, né? Acho que a fala da professora Laís é muito importante, né? É que, assim, ela colocou o seguinte, que você ter, não basta só ter as competências, essa dinâmica em relação aos projetos, principalmente o financiamento de projetos, ela vem ganhando, assim, novas matizes, assim, sabe? Ou novos matizes, né? Novas cores, alguma coisa assim nessa linha. Então, esse ano nós tivemos 2 editais que nós fizemos a análise desses editais e entramos em contato com a FUNCERN, com gestores lá de projetos da FUNCERN. E esses projetos acabaram sendo descartados. Por quê? Porque eles, do ponto de vista do financiamento, eles nem interessavam para a fundação, nem interessavam para o Instituto Federal. Por quê? Porque alguns desses órgãos financiadores, eles colocam condições, tem colocado alguns, não vou citar aqui os órgãos que colocaram esses editais, mas assim, eles colocam condições que inviabilizam a participação de uma instituição pública, federal ou estadual, participar, porque inviabiliza qualquer recurso que venha em direção aos pesquisadores, né? Então, assim, é um trabalho que se tornaria, né, de caráter voluntário, que a fundação teria que apresentar contrapartidas financeiras ou econômicas e que isso, né, você, assim, não vai receber absolutamente nenhum recurso, você vai gerir um recurso, a instituição de pesquisa, né, que seríamos os executores da atividade. Nós não teríamos repasses assim, que pudessem ajudar no gerenciamento por parte dos responsáveis pela pesquisa. Então, assim, são desafios novos, né? Então, essa realidade assim, nos desafia mais ainda, né? Por quê? Porque nem todo edital hoje permite a participação de funcionários públicos na sua condução. Essa é uma realidade, é um novo momento. Nós já participamos de editais, agora eu posso falar assim, né? Porque
projeto já foi executado, bem sucedido, exitoso e tal. E agências como a FINEP. Nós fizemos aqui 2 projetos fantásticos, inclusive aqui nós viajamos no ônibus, que foi um dos produtos que foi, né, que era o trabalho foi uma condução do professor Mário Tavares, um dos grandes pesquisadores aqui, lá do PPG-Sur, né, o SGRN. E assim, ficou aqui, né, foi um trabalho de marketing que eles fizeram de divulgação da indústria do petróleo e gás. E o ônibus está aqui até hoje servindo essa instituição. Nós também, nesse mesmo edital, e aí eu aqui, né, faço menção à memória do grande professor José Ivan, que passou aqui pela DIPEC, né, que foi o nosso pró-reitor de pesquisa, um cara fantástico, junto com o professor Jerônimo, professor André Calado, né, trabalhamos juntos aqui. E assim, foram outros tempos, né? Hoje você tem uma grande consolidação da pesquisa no Brasil, né? Hoje nós temos muitos pós-doutorados e por aí vai. Mas essa realidade que a gente teve lá com a FINEP, naquele momento, que a gente criou o CEDIPetro lá em Mossoró, né? Fizemos um grande trabalho ali junto com o professor Clóvis Oliveira, ficou um prédio ali, laboratórios, tinha bolsa para aluno, bolsa para professor, né? Coordenadores de pesquisa e tal. Então, hoje, nós somos desafiados a buscar novas modalidades, novas possibilidades, né? Que, assim, muitas vezes estão associadas a uma atividade assim, que não efetivamente é diretamente ligada à pesquisa, sim, mas que a gente converte em pesquisa e extensão. Sim. Que eu vi a fala ontem da professora Brenda, né? Sim. E vai muito nessa linha de você fortalecer, consolidar essa atuação conjunta, porque isso aí fortalece o ensino. Então, você integra isso aí para fazer uma instituição cada vez melhor. Shelinha, complementação, eu fico aqui mapeando, pelo menos sempre na visão de processos, a boa leitura do edital, né? A questão da busca pela FUNCERN, mas assim, inicialmente, falando ainda sobre as agências de fomento, você vê algum diferencial entre elas, o que uma cobra mais que a outra? Eu acho que, para além disso, vou fugir um pouquinho da sua pergunta, mas eu retorno em breve, destacar que a gente tem possibilidades de fomento dessas agências para todos os níveis que nós temos na nossa instituição. Fantástico. Desde o ensino médio à pós-graduação. Nós temos CNPq, por exemplo, que tem a possibilidade do aluno do ensino médio participar de editais para PIBIC Júnior, não é? É uma possibilidade. A CAPES, nós estamos aí com a presidência da professora Mercedes, nós recebemos uma notícia recente que foi algo, eu acho que inédito dentro dessa agência de fomento, que foi um edital específico para fomento de extensão dentro da pós-graduação, o qual nós já estamos concorrendo. Agora, falando enquanto coordenadora do programa de uso sustentável dos recursos naturais, então nós tivemos no início desse ano um projeto aprovado no CNPq para alunos de pós-graduação. Então, partindo dessa sua pergunta, existe uma diversidade entre essas agências, então cabe a gente se adequar ao edital, né? Uma boa leitura e entender o que é que nós estamos precisando. Se eu estou precisando de um projeto de ensino, se eu estou precisando, não, se eu quero, né, submeter para essa proposta de ensino médio, para aluno de graduação, para aluno de pós-graduação, essa proposta da CAPES, ela vem trazendo a possibilidade da gente fortalecer o impacto social do programa através de um projeto de extensão atrelado à pós-graduação. Isso foi um divisor de águas, assim, foi fantástico, eu nunca tinha visto isso antes. E, para além disso, ainda deixo a dica das possibilidades, como nós somos um mestrado profissional, de editais que vão de encontro ao empreendedorismo, né? Quando nós pensamos nos produtos tecnológicos, eu estou falando pouco da FUNCERN, né? Mas eu estou deixando para Laís falar especificamente, mas assim, já passamos por possibilidades no CNPq, na CAPES, na FUNCERN, na FAPERN, e isso eu falo enquanto pesquisadora do programa. E, para resumir a minha fala, eu acho que cada agência, dependendo do momento, ela tem um edital específico, né? Então, não tem como criar uma fórmula mágica para projetos de determinada agência. O que a gente costuma trabalhar, né?
aquela mesma temática de pesquisa, a gente sempre tem um projeto ali na caixinha esperando a possibilidade. Então, a gente pode moldar para a extensão, pode moldar para ensino, pode moldar para pesquisa, eu posso moldar para ensino médio. Então, é não perder essas oportunidades. E o mesmo projeto, muitas vezes, ele pode se adequar a uma realidade para atender um aluno de ensino médio, quanto para um aluno de pós-doc, por exemplo, de um programa de pós-graduação. Então, acho que isso é importante ressaltar. Então, é muito interessante você, aluno que está nos acompanhando, existem inicialmente os editais internos de fomento à pesquisa, à extensão, tanto de Direx quanto de PEC, e você poderá concorrer a esses projetos através de um grupo de pesquisa. Você precisa procurar um professor, vincular-se a esse grupo de pesquisa com esse professor e ele fará a submissão desses projetos de pesquisa no nosso fomento. Só que existe aqui, estamos falando de agências externas que podemos capitanear recursos e projetos também. Então, dentro dessa linha, falamos aqui da boa leitura do edital, do entendimento do contexto do edital, isso é um fator básico, e vi a questão da FUNSERN falar também do mapeamento de pesquisadores para tocar e atender aquela demanda. E aí vem o principal, um dos elementos-chave aqui desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Fatores de sucesso para a escrita de um projeto. Então, minha gestora dos projetos da FUNSERN, o que é que você tem a dizer sobre esses fatores de sucesso? O que faz um projeto ser realmente robusto e competitivo? Me permita só completar, professor, né? Falar da professora Sheila no que diz respeito ainda às agências de fomento, né? E aí a gente tem um exemplo clássico, onde a gente tem, inclusive, uma das maiores expertises na atuação com a FINEP, né? É onde a fundação ela é um diferencial para o Instituto Federal, porque esse recurso da FINEP, assim como outros recursos, ele não é executado dentro do Instituto Federal, né? Então, ele é repassado à fundação por meio de convênio, né? E ali a gente coloca toda a estrutura da fundação, de analista de projetos, de setor de compras, sobretudo de contabilidade, porque a FINEP, por exemplo, é um dos órgãos mais restritivos, vamos dizer assim, né? Mais... que acompanham realmente de forma mais... como que eu posso dizer? A minha primeira proposta FINEP, o meu desafio foi conseguir submeter. Se eu conseguisse submeter, eu estava feliz. Exatamente. E foi o primeiro desafio. Nós já viramos algumas noites aqui no NIT, viu, professor, para fazendo junto à FUNSERN, ainda quando eu não estava à frente da gestão dos projetos, mas estava como consultora, fazendo uma força-tarefa com alguns professores, acessando o sistema, né, para poder o preenchimento. Então, assim, desde o preenchimento, professor, até a prestação de contas, né? Nós temos projetos como o da Petrobras, Espaço do Conhecimento, né, que veio via FINEP. Até hoje nós recebemos diligências, né? Como é bom rir depois de situações pois difíceis. E aí, assim, ninguém vai, né, ao coordenador, porque a fundação ela se encarrega, né, ela tem esse cuidado, esse papel, esse zelo e essa competência de gerir com muita transparência, com muita seriedade, os recursos que são captados via agência de fomento e trazer também aqui nesse viés do fomento, a questão do empreendedorismo, né, professor, que tem figurado também de forma muito, muito destacada, que são a procura das empresas privadas, né? Então, as empresas privadas, elas têm, via de regra, empreendedores, né? Eles têm procurado alguns professores do nosso Instituto Federal, que têm expertises. Isso é muito forte na área de TI, né? De tecnologia da informação, desenvolvimento de hardwares, de softwares, mas nós temos algumas outras áreas que elas poderiam, né, assim, serem colocadas em cena, né? Eu acredito que instituto e fundação precisam conversar mais nesse sentido para que o empreendedor ele enxergue não apenas a área de TI, mas outras tantas áreas que nós temos, né, que podem ser colocadas em cena nesse sentido, e isso figura como um fomento também. Eu tenho, por exemplo, hoje, professor Anderson, uma empresa que colocou quase R$1 milhão em um contrato direto com a fundação para a contratação de um grupo de pesquisa, né, porque essa é uma prerrogativa da fundação, contratar essa mão de obra do instituto, né, que fique claro
aos colegas, é muito importante, se alguém lhe procurar, algum empreendedor, alguma empresa, procurando um serviço seu, né, dentro da sua expertise, é muito importante que a fundação ela seja, né, que haja esse diálogo com a fundação para que tudo possa ser feito com muita transparência, com muita segurança para o próprio servidor público, né? Sim. E você, aluno, também, né, que tem uma boa ideia, que tem um contato, isso pode ser trazido à fundação como uma oportunidade de negócio, né? Não só professores, como servidores técnicos administrativos de uma forma geral, né? Professores, esse seu gancho, técnicos e alunos. Eu tenho uma ideia, Sheila tem um projeto, temos os alunos, temos o patrocinador. Isso. Como é que fazemos então para aproximar da FUNCERN para viabilizar esse projeto? Aí é marcar aí a gente entra justamente nos fatores de sucesso, né? Quais são os nossos desafios, vamos colocar assim, e como superar esses desafios para que nós alcancemos o sucesso no fomento, no financiamento, né? Na execução dos projetos, né? Você precisa ter a ideia, né? Nós temos algumas pessoas dentro da fundação que têm expertise na escrita de projeto e que têm ideias próprias, que eu quero dizer assim, a fundação, né, enquanto empresa, ela também se coloca como uma proponente de projeto, mas claro, como somos aí uma instituição relacionada ao IF, o nosso maior leque de fatos é absorver essa ideia, né, essa visão dos nossos professores, via de regra professores e alunos, de uma forma geral. Então, a ideia, tendo a ideia, e a gente entra naquele esquema clássico, né, professor, de projeto de pesquisa. O que eu vou fazer, né, o objetivo, como eu vou fazer a metodologia, né? E aí 2 pontos muito importantes para os projetos, aí, mais a pesquisa aplicada, sobretudo, que a gente tem esse entendimento que é de extensão, mas que trabalha muito próximo, tem esse potencial de trabalhar junto à pesquisa e ao ensino, sobretudo, que é em quanto tempo eu vou fazer e quanto vai custar. Toda a planilha orçamentária. Exatamente. E aí onde a fundação tem a sua maior contribuição junto aos professores. Muitas vezes os professores, eles têm a ideia, né? Eles conseguem delinear o objetivo, a metodologia, conseguem mensurar o tempo, que nem sempre atende ao tempo de mercado, e aí a gente começa a nossa conversa. E hoje o professor procuraria diretamente o seu setor? Como seria? Não, o meu setor especificamente, né? Hoje ele procuraria quem? Algum telefone, algum e-mail? A gerência de projetos hoje, inclusive para atender de forma com maior qualidade e atenção a quem nos procura. Nossa gerência anteriormente era o professor Ivan, gerente de projetos, e a coordenação geral de projetos com o meu colega Emerson, né? Então, nós tínhamos ali 2 pessoas. E aí, na revisão do nosso organograma hoje, nós temos a coordenação de relações comerciais e institucionais, que é justamente essa a porta de entrada da fundação, né? Esse setor é coordenado pelo Emerson Cortez, né? Tem uma expertise aí de mais de 20 anos, junto à fundação, na área de captação, de gestão de projetos, né? O contato ali da base também, geralmente é feito muito mais com a Jeane, né? Que é a analista responsável, geralmente é com quem o professor dialoga, monta a planilha, e como é que eu calculo, né? E às vezes ele pensa no aluno e no professor, pensa na bolsa, tá, professor, mas o senhor vai precisar de material? O senhor tem equipamento, né? Então, a gente tem toda essa estrutura de entrada através da CRCI, Coordenação de Relações Comerciais e Institucionais da Fundação, né? O nosso e-mail, ele é propostas@funcern.br, mas, de uma forma geral, tudo pode chegar também pelo nosso e-mail de atendimento, atendimento@funcern.br. Escreveu o projeto, submeteu, captou o recurso, fechou o contrato, o projeto vai entrar em execução. Aí ele entra na minha coordenação, na coordenação ao qual eu estou à frente, que é a coordenação de gestão de projetos. O monitoramento. E aí, exatamente, é onde nós vamos dar todo o suporte ao coordenador para que ele se preocupe exclusivamente com a execução do objeto. Pois bem, então estamos chegando ao tempo final, né? Lamento pela tempo passa muito rápido, mas eu queria passar ainda para você, professora Sheila e professor Renato, essa pergunta de fatores de sucesso na escrita de projetos. Eu comparo com a escrita de artigos, que demandamos um tempo significativo, fazemos a submissão e vem lá uma revisão de 3 avaliadores e às vezes batem na nossa dor, né? E aí, só que isso é uma janela de oportunidade, uma curva de aprendizado. Então, eu vejo como um processo.
Então, professora Sheila, fatores de sucesso e barreiras na escrita de projetos, o que te lapidou. Eu vou pedir só para tentar falar um pouco mais otimizado e depois passamos para o professor Renato. Começar, professor. Pegar as avaliações, analisar os pontos fracos e trabalhar numa próxima oportunidade tentando melhorar esses pontos fracos e aperfeiçoar aqueles que foram elogiados. Ter muito claro quem é o público que você vai atender, isso é uma coisa que... Público no sentido de... Escopo. Isso, exatamente, no sentido de escopo e buscar deixar muito objetivo o seu projeto, porque hoje em dia, né, a leitura requer um tempo, então ser direto, objetivo, melhorar o que você foi diagnosticado pelos avaliadores, né, e continuar ali no que deu certo. Excelente, professor. Acho que sua fala é bem pertinente, né? Eu reforçaria, né, ainda também nessa linha, né, de que é o seguinte, olha, você tem um demandante, se você tem um demandante, que seja a DPEC, que seja a PROPI, e aí eu faço aqui uma fala importante, né, para os colegas, né, que o edital de fluxo contínuo da PROPI está aberto até o final do ano, aí, então é importante correr para registrar aquilo que muitas vezes, né, os grupos já fazem, mas que não tem um registro. Sim. E a cultura do registro precisa ser reforçada aí para aquelas pessoas que não fazem os registros. Você tem lá um edital e aí vê qual é o objeto essencial do edital. O que está se colocando ali como sendo demanda por quem está, né, colocando o edital na praça. Então, não adianta você colocar um objeto diferente daquele que, né, o demandante está pedindo. Você não vai atender a demanda e o avaliador vai provavelmente colocar uma avaliação ali não muito boa e você acaba não ganhando, né, a proposta, a pontuação para ficar na cabeça lá da classificação. E assim, eu acho que um fator fundamental, e aí a fundação é excelente, quando a gente vai para esses projetos externos, né? Projeto interno, eu acho que você tem que ter um controle muito rigoroso, porque principalmente o SWAP, né? O SWAP ele exige uma série de cuidados ali que você tem que cumprir, né? Atender aquilo que está sendo exigido para cada momento, para cada fase, para cada etapa ali do projeto, né? Atender aquilo lá para que não fique ali com nenhuma diligência no meio do caminho e você finalize dentro do prazo. E quando esse trabalho externo, aí é o nome da instituição que está indo lá junto com o da fundação. Então a gente tem que ter mais cuidado, muito mais cuidado. Mas o aprendizado de casa leva a gente para um nível mais elevado e a gente faz um trabalho melhor lá fora. Acho que essa aprendizagem de casa leva a gente para uma condição melhor. Então, é bom aprender aqui, né, porque a gente vai ajustando, vai aprendendo, a curva de aprendizagem vai... E quando a gente chega para fazer um trabalho externo, aí a gente consegue, né, fazer aí com mais, eu diria assim, firmeza, com mais robustez. Essa é a palavra. Você faz um trabalho mais robusto, né? E esses fatores eu acho que são importantes, né, na escrita do projeto, né, e assim, para a gente... principalmente quando a gente vai para esses projetos externos, seja de extensão, seja de pesquisa, para entregar aquilo e dentro daquela competência que a gente tem. Não adianta a gente ficar aqui prometendo coisa que a gente não vai poder cumprir. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha ciência, assim, olha, a gente sabe fazer isso e a gente tenha as conexões. Eu acho que a gente, como Laís colocou, né, ela é pesquisadora externa, e a gente tem que ter essas conexões com outras organizações que complementam essa nossa competência para a gente poder, né, buscar aí uma posição assim mais forte em termos de sucesso nos projetos. Fantástico. Então, de fato, estamos aproximando do final dessa apresentação. Gostaria aqui de mencionar a nossa página no Instagram, dpec.senat. Por favor, nos sigam. Né? Lá tem toda uma atualização do que está ocorrendo na nossa diretoria de pesquisa. Eu queria passar para vocês três umas falas finais. Né? Qual a sua deixa final sobre esse processo de fortalecimento, de construção de projetos, seja eles de pesquisa, de extensão, né? Enfim, de empreendedorismo, podemos falar assim também. Professor Renato. Excelente. Eu parabenizo a iniciativa. Estou muito lisonjeado de estar aqui nessa mesa, né? Laís eu conheço de um bom tempo, Sheila está, né, aqui já com a gente, né, agora na coordenação do programa, a gente tem uma colaboração ali. O professor Hans que uma pessoa que, né, nós temos uma afinidade já há bastante tempo, né, e tem feito um trabalho excelente aqui. A DPEC tem, né, crescido bastante aqui, tem fortalecido essa posição de pesquisa para a instituição e tem sido uma referência. Né? E, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo. Temos muito para fazer, mas estamos no caminho certo. E a gente vai batalhar na continuação para que a gente continue aí
muito bem aí no que a gente faz. Parabéns a todos, parabéns à FUNCERN, parabéns à equipe de comunicação, parabéns à nossa reitoria, né, que tem apoiado aqui o Campus Natal Central. Agradecer, né, professor? Para mim é sempre uma honra, enquanto ex-aluna da casa, contribuir, né? E a Fundação também está sempre à disposição para dialogar com a instituição, para estarmos mais próximos, né? Somos poucos, né, lá na nossa nova casa, mas convidamos professores, alunos, servidores, né? Vão tomar um café conosco, vamos conversar sobre ideias, né? Muitas vezes, em um café, a gente vai resolver aquela reunião, né? Aquela reunião num café, num corredor. Muitas vezes é onde nós ali fechamos bons projetos e acabamos pescando ali boas ideias, né? E às vezes numa reunião colocar a gente assim, poxa, aquele professor falou, né? Lembrei. Então isso pra gente é muito, muito relevante. A nossa gestão, né? Coloca aí a Fundação de Portas Abertas, né? Para que todos possam de fato colocar suas ideias à mesa, né? E a gente ali com muita seriedade, com muito espírito de parceria, inclusive, nos colocamos à disposição para contribuir na escrita, no dimensionamento do projeto e na captação também de recursos. Então, você, professor, aluno técnico, que tem a sua ideia, né? Nós não trabalhamos exclusivamente com projetos de extensão, né? E é muito importante isso, inclusive, que o que é feito na extensão seja registrado também, né? Enquanto professora pesquisadora que foi formada por esta casa, a gente acaba não conseguindo separar, né, professora? O ensino, a pesquisa e a extensão. E eu acho que essa é a grande identidade do IFRN, é isso também que a Fundação procura fortalecer através aí dos mais de 90 projetos em execução que nós temos hoje, dos quais aí pelo menos um pouco mais de 1/3 é junto ao Instituto Federal. Então, muito obrigada e a Fundação se coloca à disposição. Eu que agradeço. Sim, esse fórum tem servido também como uma forma de retroalimentar, de pensar, de idear e gerar novas ideias. Aí estamos aqui nos bastidores com o nosso colaborador Glauber, e aí veio a ideia, venha tomar um café conosco, né? De repente, ter a fundação mais próxima aqui com a gente, e talvez ter um ciclo de apresentações de trabalhos dos grupos de pesquisa para aproximar, juntamente com a FUNCERN, quem sabe ainda na nossa janela 2024 com ação. Eu queria aqui também aproveitar a oportunidade e agradecer todos os vice-líderes de grupos de pesquisa, tá bom? E, enfim, é um esforço muito grande de manter os padrões, a escrita, a orientação de alunos. Tá? Professor, me permita só fazer o registro, né, lá do grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, no PEG, né, agradecer a professora Maria Luísa Galvão, professora doutora Maria Luísa, geógrafa, e os desafios que são fazer pesquisa em uma licenciatura. E diga-se de passagem que o Campus Natal Central e IFRN, a licenciatura é uma referência, porque nós somos, não sei se a única, mas pelo menos diferente de outras instituições de grande porte, a nossa licenciatura, o nosso aluno, ele sai com a expertise de pesquisa, né, tendo em vista que além do estágio docente, nós escrevemos também um trabalho em conclusão de curso. Então, um abraço aos colegas do Muito obrigado. Para finalizar, professora Sheila. Eu quero dizer que esse café dá certo, viu? Eu estive na FUNCERN, já vai chegar um projeto lá na sua mesa, fruto desse cafezinho na FUNCERN. Aproveito e agradeço a Wagner também, da FUNCERN, muito parceira nossa lá do programa. E agradecer pela oportunidade e dizer que o programa em uso sustentável de recursos naturais, os grupos de pesquisa, quero finalizar agradecendo ao professor Roberto, que é o nosso líder do LAPERN, ao professor Jean, né, que está liderando o núcleo voltado para a área de saneamento ambiental, a vice-líder professora Dayana, né? Então, dizer que é uma satisfação muito grande falar daquilo que a gente gosta, né? O tempo passou tão rápido que nós nem percebemos, né? Então, finalizo tentando, né, ser sucinta, agradecendo pela oportunidade a todos, a FUNCERN, a DIPEC e aos colegas aqui presentes nos bastidores. Muito obrigada pela oportunidade. Anderson, obrigada. Só um adendo aí à fala, agradeço também ao professor André Toledo, né, que é o nosso vice-líder lá do grupo de Tecnologia e Gestão na Indústria e Serviços, e o professor João Maria, que até o ano passado, né, era o nosso, foi por 17 anos nosso vice-líder, né, esse grupo já tem bastante, tem uma carreira longa, e eu agradeço muito a essas pessoas que contribuem e todos que fazem parte do grupo. Então, você que está aí conosco até esse momento, obrigado pela paciência de acompanhar. Estaremos em aproximadamente 10 minutos tendo o terceiro e último videocast da parte da tarde, que será sobre experiências exitosas de alunos em pesquisa e extensão. Então, conto com vocês daqui a pouco, a 10 minutos, e aproveito realmente para reiterar
informar as nossas redes sociais, o nosso canal no Instagram, dipec.senat, bem como o nosso portal dipec.senat.ifrn.edu.br. E aqui eu finalizo também agradecendo a FUNCERN, né, que acompanhe o portal funcern.br, bem como o canal da FUNCERN no Instagram, FUNCERN, Laís, quer completar só? FUNCERN Oficial. Tá bom? Então, Instagram, YouTube, LinkedIn, estamos em todas as redes. Muito e bem. Na nossa casa, né? As portas estão abertas. Então, desde já, muito obrigado pela presença de todos e nos encontramos em breve.